Ô, Gabi, você sabe o que significa pleasure? Business e leisure. Quem não gosta, né? Quem não gosta, e a gente está com um convidado muito especial que a gente vai mostrar já já depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente já está gravando. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós temos aqui com a gente o Rick Freire, o Ricardo Freire, o cara que tem mais credencial para falar de pleasure nesse país. Eu digo que ele é o pai do pleasure, né? Ou como a gente gosta de chamar, o early adapter do pleasure, né? Porque ele, há 25 anos atrás, eu conheço o Rick há 25 anos atrás, de outros carnavais, ele resolveu seguir uma carreira de blogueiro, naquela época nem se falava nisso, né? E passou a viajar, né? Escrevendo sobre o Brasil, sobre praias, né? Fazendo, enfim, os guias de praias. E desde então, ele trabalha quando viaja, e viaja trabalhando. Então, não tem ninguém neste país com mais autoridade para falar do Blesius do que o Rick Freire. Obrigado, Rick, pela sua presença aqui no Depois das 6. Que honra! Boa noite, bonsoir. Bom dia e bonsoir. É um prazer estar aqui. Bom, o Rick, a gente, antes de te jogar na fogueira, queria que a Gabi trouxesse um pouco os resultados da pesquisa sobre Blesius que ela fez num evento da HSMAI, e aí, a partir disso, a gente queria ouvir um pouquinho aí tua opinião, tua vivência como viajante dentro desse mundo que está tão aí junto do que a gente vai falar, né? Do pleasure, né? Rick, o prazer ter você aqui com a gente, que honra. Estamos muito felizes que você está com a gente. E claro que a gente vai falar do perfil e da expectativa do próprio viajante. É claro que a gente vai falar o quanto os fornecedores de turismo, hotéis, companhias aéreas e tal, estão se preparando e estão criando, né, produtos e serviços para cada vez mais captar esse pessoal. Mas vamos colocar aqui um pouco do outro lado, que é o lado da empresa. E aí, a gente tem na HSMAI um evento todo ano, no mês de agosto, para uns 140, 150 gestores de viagens e eventos. É feito só para eles. E tem algumas, a gente faz pesquisas interativas na hora, por exemplo. No ano passado, a gente colocou se era permitido, pelos compliances das empresas, se era permitido o pleasure. 56% falaram que não. Esse ano aumentou. Esse ano foi para 68%, que era ou a resposta era não, ou que isso não era prioridade, ou que não tinha nada formalizado, etc. Só que a gente vendo as entrevistas com viajantes, que também pesquisas que são feitas com viajantes, 55% deles, isso já é um dado dos Estados Unidos, 55% deles afirma que faz. O que está acontecendo? As empresas, então, não permitem, isso quer dizer que eles estão saindo da política das empresas. Como é que vocês veem isso? Como acontece? Eu acho o seguinte, o Rick, antes de jogar a bola para ti, eu acho que esse tipo de visão por parte das empresas está completamente desconectado com a realidade do mundo, com a realidade atual do viajante. Ou seja, na hora que a gente vê, por um lado, as empresas dizendo, por uma questão de compliance, elas não permitem que o viajante, quando viaja a negócios, possa estender a sua viagem para aproveitar também o lazer, a gente percebe que os viajantes estão exigindo cada vez mais, né, produtos que se adequem à necessidade que eles têm como viajantes de, ao mesmo tempo, trabalhar e se divertir. Significa o seguinte, que ele vai estar vendo seus e-mails à meia-noite e que, de repente, vai estar pegando onda ao meio-dia, mas que no balanço total ele vai estar entregando o resultado, né? O exemplo mais emblemático disso é o crescimento que o Airbnb teve nas suas reservas corporativas. A Gabi estava falando agora no briefing, 10% das reservas do Airbnb hoje são trabalho. Esse fenômeno que a gente também vai fazer um programa ainda chamado Celina, né? Que simplesmente diz o seguinte, nós atendemos os tais dos digital nomads, né? Os caras que viajam a trabalho ou a lazer, não sabem muito bem o que é isso e que, no fundo, querem estar aproveitando a experiência e, ao mesmo tempo, ter acesso ao seu mundo corporativo, às suas viagens, para poder produzir e trabalhar onde quer que esteja. Então, eu acho que isso é uma desconexão entre quem
comanda as viagens e quem viaja, que isso precisa ser corrigido de alguma maneira, né? O pleasure é o fenômeno extremo do home office, né? Que é o office que você leva para viajar, a workation. Eu, em 99, na verdade, é 20 anos que eu tô fazendo isso, que eu tentei sair da propaganda a primeira vez, eu fui rapidamente à falência, porque eu estava trabalhando num guia que não deu certo, não teve patrocinador, eu não tinha dinheiro guardado, eu gastava tudo com viagem, e daí eu precisei voltar para propaganda. Eu consegui um contrato no comecinho do ano 2000, na Liu Lara, via o meu santo padroeiro, que é o Washington Oliveto. Eu consegui o seguinte contrato: eu poderia viajar, ficar 20 dias por semana fora da agência para fazer o campo do meu guia, e trabalhava 10 dias na agência. Eles me pagavam passagem para ir e voltar onde o meu carro estivesse no Brasil, que eu estava fazendo um guia de praias, mas eu continuava trabalhando. Então, eu trabalhava das 6 às 9 da manhã e das 6 às 9 da tarde, antes e depois dos meus campos. E eu tinha que mandar job. Em 2000, com a internet de 2000, com a telefonia de 2000, que eu tinha que pegar o meu computador e colocar no telefone. Então, eram situações... Teve lugares que eu precisei ir no posto posto telefônico, na época tinha em Jericoacoara, São Miguel do Gostoso, para conectar o meu computador direto na central. E eu tinha que perguntar se era pulse ou se era tone. E daí eles não sabiam o que era isso. Como é que é o telefone aqui? É aquele pi, pi, pi ou é crack, crack, crack? E daí eu configurava o meu modem. Então, naquela época, era uma coisa muito esquisita. Hoje é uma coisa normal. As pessoas, tá todo mundo... a gente é meio Uber, todo mundo, né? As pessoas elas gerem mais o seu tempo e a sua responsabilidade, e existe essa possibilidade. Muita gente hoje só viaja a partir de uma certa posição na empresa, só consegue viajar se puder trabalhar durante a viagem. Na verdade, muita gente vai dizer que isso é um problema. A que ponto chegamos? Não, mas essas pessoas talvez nem saíssem de férias se não fosse por causa disso. Iam ficar mais tempo sem viajar, e agora elas podem viajar. Quer dizer, tem essa coisa de vou aproveitar essa viagem para ficar mais 2 dias e curtir, mas tem também aquelas, não, eu vou sair de férias, mas eu posso porque eu vou poder continuar trabalhando, e dependendo da posição da pessoa e da relação dela com a empresa, se ela for empresária, não vai nem ser um sacrifício tão grande. Se ela for um alto funcionário, ela sabe que o bônus dela tem a ver com esse desempenho, ou mesmo a permanência dela no cargo. Mas eu acho que melhor você poder viajar tendo que trabalhar do que você não poder viajar. Agora, o Rick, você continua viajando, né? Ou seja, você continua fazendo o que você sempre fez. E você nota que mudou as pessoas em torno de você? Você começa a perceber essa tribo de digital nomads em torno de você quando você está nas suas viagens por aí pelo Brasil ou fora? Complementando só... Perdão. Complementando a pergunta do Paulo, também numa pesquisa da Wagon.Ly, diz que o pleasure aumentou recentemente, nos últimos poucos anos. Por quê? Porque de 25 a 35 anos, essa galera, tem alguns números aqui, 39% deles falam o seguinte: eu não vou trabalhar numa empresa que não tem essa flexibilidade de viagens. E 65% deles têm uma ideia de que viagem é status. Então, assim, eles querem esse tipo de liberdade dentro das empresas. Então, bate com o que o Paulo está falando. Você tem notado essa mudança aí ao longo do tempo? Em destinos de lazer, não muito. Assim, é difícil você ir num resort ou numa pousada de charme no Brasil e você encontrar gente no laptop em alguma área social. Mas eles podem estar trabalhando no quarto, a gente não sabe, né? Exato. Se a conexão for melhor nas áreas sociais, daí você começa a ver. Eu agora estava num hotel de charme em Fortim,
em Fortaleza, que é um destino de kitesurf e tal, e daí tinha 2 pessoas, uma mulher e um homem, separados no salão, no restaurante de dia, usando o computador. Então, ó, e não eram funcionários do hotel, eles estavam trabalhando em alguma coisa e estavam por lá. Ainda vejo, como hóspede, ainda vejo problemas nesse tipo de hotelaria mais de charme, de ter um espaço no quarto para eu trabalhar, porque vai contra o charme, você botar um escritório dentro da pousada onde você deve passar a lua de mel, né? Mas, por exemplo, na mesinha do café, que sempre tem uma mesinha para uma refeição, para pedir o room service, sei lá o quê, podia ter uma tomadinha do lado dessa mesa. É o mínimo, poxa, uma tomada. Internet não é só trabalho, internet é lazer. Internet é vida. Também isso. Não, aqui as pessoas, quem leva computador e precisa estar numa mesa é o pessoal que trabalha. O pessoal que leva o iPad, o tablet, pode usar uma poltrona. Aliás, essa história da caça às tomadas, você deve ter milhares de histórias a contar. Nossa, imagina. Tomadas começar aqui no Brasil, você tem que sair com um adaptador universal de tomadas, porque em muitos lugares não vai ter a tomada brasileira aqui, a nova tomada brasileira para você plugar o seu laptop. Boa. É muito louco. Você sabe que o Airbnb, que o Paulo falou agora há pouco, que tem o Airbnb for Work, que é uma área específica do Airbnb, né? Tem inclusive um vídeo muito legal, que eu posso deixar lá embaixo o link. Eles dizem que o Wi-Fi, por exemplo, assim como cancelamentos mais flexíveis, né? Menos restrição nas tarifas e tal, mas o Wi-Fi é uma das coisas de excelente qualidade, é uma das coisas que eles garantem e que muitas vezes eles estão acima dos hotéis, inclusive, para conquistar esse viajante. Não, o hotel, a conexão é muito dividida. Você vai para um hotel e chega às 6 da tarde, não tem conexão para todo mundo. E em muitos lugares eu uso, principalmente hotéis mais basiquinhos, hotéis que recebem pacote, não sei o quê, fica uma tragédia às 8 da noite. Daí eu acabo usando no Brasil a minha conexão do celular. Eu transfiro, uso como modem. Então tá faltando produto mesmo, né? Ou seja, a gente nota, é por isso que eu sou um fã da Celina, do que eles estão fazendo, é que eles estão partindo do ponto de vista desse novo viajante digital nômade, e eles estão entrando dentro dos empreendimentos através de contratos de leasing, de aluguel, etc., e fazem um retrofit completo com um componente de design, da experiência do design, etc., mas atendendo esse novo viajante, que se confunde entre lazer entre lazer e negócio, mas que tem que ter elementos básicos ali, né? A conectividade, um acesso ergonômico para que ele possa trabalhar quando ele quiser trabalhar, qualquer que seja, qual a hora que for, né? Então, talvez acho que essa mensagem seja interessante. Olha, hoteleiros, não esperem chegar novos players dentro da sua pousada, da sua comunidade, do seu destino. Adapte, porque não é possível mais você ficar desconectado do mundo, mesmo que você vá descansar uns dias, porque não é essa a realidade do cliente, né? Aliás, eu acompanho aqui eu já me hospedei no Celina, aqui no Rio, que fica na Lapa, pertinho do Circo Voador. E eu me hospedava no hotel que existia antes do Celina, que era o 55 Rio, que fez a grande reforma nesse prédio, construiu um anexo moderno atrás, era muito lindo. E daí um belo dia mudou para Celina e eu fui para lá. Era um hotel muito vazio. Entrou Celina, o hotel é um sucesso, está lotado. Daí eles abriram uma ala de dormitórios, pegaram uma ala do hotel, foi transformada em dormitório. Só pioraram o café da manhã. O café da manhã ficou bem ruinzinho. Mas era uma coisa impressionante. Daí você entra no jornal e falam dos hostels que estão fechando, não sei aonde, que os hostels que abriram para a Olimpíada estão fechando. Daí você vai lá e o Celina tá super bombando. lotado, né? Bombando. Por quê? Tem produto. Me responde uma coisa. Tem a Mastercard fez uma época também outra pesquisa sobre pleasure, e saiu que mais de 40% das pessoas que viajam de forma corporativa e depois estendem
se sentem culpados. Por quê? Porque não está claro a questão das regras, inclusive o que está incluso, o que não está, a questão do seguro da viagem, se não está, se está incluso, se não está. As empresas não deixam claro isso, e tem alguns que também essa culpa aumenta porque parece que eu estou meio que tirando vantagem, né, da empresa que está me oferecendo isso. Você já sentiu culpa alguma vez? Eu nunca. Não, mas aí eu tenho a sorte de ter trabalhado onde eu trabalhei. Assim, Claro. Na W Brasil tinha uma ética do prazer que era prevalente. A gente não tinha um chefe que chegava no fim de semana para ver quem estava trabalhando. Trabalhar no fim E de semana ficava checando os centavos da tua despesas de viagem. Era fracasso isso. A gente tinha o recesso de fim de ano não era descontado das férias. A gente tinha 30 dias fora o recesso do fim de ano. Por outro lado, por exemplo, o Festival de Cannes de publicidade, que é um evento anual, a agência não pagava para a gente. Mas quem quisesse ir, não descontava das férias também. Então, você podia viajar e continuar as suas férias de lá. Então, eu nunca tive isso. Agora, eu acho que é uma política. Claro que não dá para ser liberal desse jeito. Hoje, no papel, isso não existe. Agora, você permitir que as pessoas emendem viagens a trabalho é uma excelente política. Isso é um jeito de atrair talento e de fixar talento que não custa nada para empresas. Só não ser mesquinho. Inclusive, tem empresas que estão indo mais além, estão permitindo, entrando dentro do seu programa de benefícios, 2 semanas extras de férias. Ou seja, você tem lá o Vale Transporte, você tem lá o Seguro-Saúde, você tem 2 semanas a mais de férias. Porque elas fazem conta porque sabem que no final o cliente, o funcionário está tão conectado e está tão apaixonado pelo que faz que ele vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo, e aí, na média, ela ganha. E aí não fica presa nesses paradigmas que são totalmente desconectados com esse novo... A questão é muito de controle, né? As empresas têm uma questão ainda, porque 48%, por exemplo, nessa mesma pesquisa, falam que esse pessoal, quando fica um pouco mais, eles já fazem a reserva direto no hotel e não necessariamente usam a agência da própria empresa. Ou usam o cartão pessoal. 65% usam o cartão pessoal, claro, para ganhar milhas e tudo mais, né? Então, quando entra de novo, volta para organizar essa questão dos custos dentro da empresa, não é toda empresa que tem essa organização e aí fica uma bagunça. Ou seja, eles preferem, então, aí volta na questão de não ter regras definidas, que deveria ter, deixar claro para as pessoas o que está incluso, o que não está, o que é permitido, o que não é, e etc. E a questão de metodologia, de tecnologia para você conseguir organizar isso, né? Então, assim, tem um caminho aí pela frente. Eu acho que essa nova geração, como a gente falou aí, que hoje em dia de 25 a 35, vai dar uma outra cara no Bleasure e a gente tem que estar preparado para isso, né? E espero que eles produzam coisas tão magníficas como na época que o Rick era publicitário ele produzia, porque para quem não sabe, o Rick ele faz parte do Hall da Fama da publicidade de São Paulo, né? Acho que o pessoal não sabe disso, viu? Ele é o cara que criou, né, 2 propagandas que ficaram marcadas na nossa geração, né, o Gabi, que era a história de que não é nenhuma Brastemp, né? Ele criou lá com o Pascoal Fabra Neto, não é isso? Criou que não é uma Brastemp, que era sinônimo de qualidade, qualquer coisa. Sensacional, exatamente. Você dizia assim, pô, mas isso aí não é uma Brastemp, né? A gente falava tanto. A gente usava até para namorado. Tá namorando? Tô. Não é uma Brastemp, mas tá legal. E tem a outra da Folha, né? Que é o do não dá para não ler, né? Folha de São Paulo não dá para não ler, né? Então, ou seja, sigam a trajetória desse early adapter empresas, flexibilizem as regras do Bleasure, quem sabe vocês não têm também futuros grandes profissionais aí nas suas empresas. Bom, vamos para as perguntas, Gabi. A gente não pode deixar de fazer pergunta para o Rick, né? Bate pronto. Vamos lá. Rick. Pode começar. Vamos lá.
Para onde você levaria alguém que você ama muito? Eu, como autor de conteúdo de viagem, consultado pelas pessoas, sem saber que sou eu, que elas entram pelo Google, elas acabam, como o Viagem na Viagem responde as perguntas que elas procuram na internet, elas acabam lá. Eu fiquei completamente obcecado pela satisfação do desejo de viagem de quem me procura. Então, o lugar aonde eu levaria a pessoa amada tem que ver com a pessoa amada. Tem que ser o lugar que a pessoa amada Olha como ele é ficasse mais político. feliz. É uma resposta tucano. É uma resposta tucano. Nossa, ele é centrão total. Como eu conheço a pessoa amada, eu sei que a pessoa amada ia gostar de sambarte, eu ia gostar também. Mas é para lá que eu levaria. Mas eu digo que quando essa pergunta, uma coisa muito importante é pensar no onde a pessoa amada vai gostar e não onde você gostaria de levar apenas a pessoa. Não é só o seu ponto de vista. Bom, já que você respondeu da pessoa amada, eu quero saber o contrário, né? Qual é de sacanagem? Para onde que você mandaria alguém que você não gosta? E deixaria, né? Deixaria lá. Boa. Continuando esse jeito tucano de responder, tem vários lugares que poderia citar, mas eu não posso me incompatibilizar com nenhum. Mas tem uma boa saída para isso, porque mesmo lugares que às vezes a gente não gosta, a pessoa que a gente detesta vai gostar. Né? Eu, por exemplo, não gosto de Las Vegas, a pessoa que eu detesto pode adorar Las Vegas. Né? A maioria das pessoas adora Las Vegas, então o problema é meu. Agora, uma coisa que não falha é você deixar a pessoa que você detesta num lugar na época errada para ir para esse lugar. Boa. Então, por exemplo, você manda a pessoa que você detesta para os Lençóis Maranhenses em janeiro, quando todas as lagoas vão estar secas, vai estar começando a chover e ela não vai ver nada do que ela esperava. A viagem dela vai ser totalmente frustrada, então eu faria isso. Tem várias maldades para fazer com a pessoa que a gente detesta, mandando para lugares bacanas, mas na época errada. Boa. Rampla de Barcelona em pleno mês de agosto, 45 graus. Pronto. Pois E agora, qual foi a sua experiência, você que já viajou para tantos hotéis, qual foi a sua experiência mais inusitada que você passou no hotel? Qual foi a... Assim, tem uma coisa recorrente, que eu não vou me livrar nunca, que tem a ver com chuveiro de quarto de hotel no exterior. No Brasil, até a gente tem a variedade é pouca e a maioria dos hotéis é quente, frio, você... Às vezes, quando é uma torneira só, é fácil de decifrar. Agora, quando você vai para hotéis design fora do Brasil, cada hotel vai ter um sistema diferente. E você não sabe como abrir a torneira e como configurar a temperatura. E você pode passar 10, 15 minutos tentando se entender com o chuveiro. E eu, em alguns lugares, por causa do blog, eu me hospedo um dia em cada hotel. Então, todo dia, não dá tempo de eu aprender uma coisa nova. Daí, no dia seguinte, eu tenho que, de novo, decifrar o hotel. E, ano retrasado, eu estava num hotel desses em Lisboa, um hotel muito bonitinho, e não consegui me entender com o chuveiro a ponto de eu achar que o registro estava fechado. E daí eu queria ligar para a recepção, mas naquele momento me bateu a paranoia. Como é que se fala torneira em Portugal? Que torneira? Será que você entrega uma pizza, né? Todas as palavras do dia a dia são diferentes. As que a gente usa no Brasil ou são inadequadas ou vêm do Tupi-Guarani. E daí você chega em Portugal, você vai falar uma coisa e ninguém entende. Mas daí eu consegui me entender com o chuveiro, saiu a água, mas eu não me conformo. Esse negócio de chuveiro, eu tenho a sensação que parece que é sacanagem que fazem com a gente. Porque quando você está num país que é muito frio, a torneira que você aperta é a água fria que cai. Quando você está num país muito quente, a torneira que você aperta é a água quente que cai. Então só pode ser assim. Só pode ser, né?
E ao contrário, o que foi um encantamento, assim? Qual foi um momento que o pessoal te surpreendeu num hotel positivamente, que foi legal? Assim, a minha primeira experiência de encantamento no hotel foi provavelmente no primeiro hotel realmente de luxo onde eu me hospedei, que foi o Hotel Oriental em Bangkok, em 1992. Era um hotel maravilhoso. Hoje é a rede Mandarin Oriental. Esse é o hotel o original da parte do Oriental. E eu mandei uma camiseta polo e uma bermuda para lavar. Estava numa viagem para o Sudeste Asiático. E no dia seguinte, ou no mesmo dia de tarde, voltou a minha roupa, não só lavada, passada e plastificada, como embrulhada para presente. Uma caixa, Ai, gente, que caixa, máximo! como se fosse um presente para mim, com papel de presente. E era tão especial que eu fotografei. E naquela época, a gente não fotografava qualquer coisa, porque o filme era caro. A gente tinha 36 poses por filme. Opa! Né? E na volta a gente fazia crediário. Então, esses detalhes que hoje são banais, né? Fotografar quarto, fotografar café da manhã, a gente não fazia nunca. Nada. E foi muito especial. Depois disso, vários outros casos. Normalmente, se isso não acontecer num hotel de charme ou de luxo, de alguma coisa te encantar, é porque eles não estão mais com essa bola toda, né? Mas essa e geralmente esses encantamentos assim não custam caro, né? Não. E são aquilo que faz a gente ter certeza que fez um bom investimento pagando muito caro, mesmo se isso que eles entregaram não custou nada. Genial. É a diferença de preço e valor, né? Bom. Genial. Bom, Rick, para a gente... Muito bom. E a última pergunta seria: que mensagem você única, se você pudesse ter uma mensagem para toda a nossa audiência, que na sua maioria é a audiência do hoteleiro, que mensagem você passaria para os nossos hoteleiros brasileiros que assistem depois das 6? Eu sei que você vai ter uma lista, aquelas que dobram assim, mas tenta pegar uma dela, tá? A minha primeira insatisfação, a mais comum em hotéis no Brasil, principalmente fora de capitais, ou hotéis de 3 estrelas que eu frequento, eu recomendo para os meus leitores, e inclusive são hotéis que estão cada vez melhores, assim, o nível subiu demais. Eu adoro indicar hotéis bem localizados e funcionais. Um defeito que eu acho, mesmo nos hotéis que eu gosto muito, é a iluminação do quarto. Muitos hotéis têm apenas luz branca, de geladeira, que não. A gente entra no quarto e não tem aconchego por causa disso. A gente se sente dentro da geladeira, dentro da câmera frigorífica. De uma Brastemp. É muito ruim. E, além de luz amarela, eu sinto falta em muitos lugares de uma luz indireta, um abajurzinho. Então, é um investimento que vale a pena fazer. A luz amarela, tem luz fria amarela, ela gasta exatamente a mesma energia que uma luz fria branca. E, às vezes, não tem em todas as cidades, mas é bom encomendar e ter um estoque, porque faz muita diferença para um viajante que tem a luz amarela em casa. E o estrangeiro não conhece esse tipo de luz, é muito ruim. Você faz uma má impressão com um visitante estrangeiro. Muito bem. Então, o Bleasure, então, voltando aqui, o Bleasure tem um futuro aí brilhante pela frente? Sim. Com essas adaptações todas aí? Exatamente. Não, as pessoas, todo mundo vai ser nômade digital por 15 minutos no futuro. Como poderia ter dito o nosso amigo Andy Warhol. Hoje, de novo, minha experiência pessoal, eu hoje vivo entre Rio e São Paulo. Minha casa principal é em São Paulo, mas agora eu moro no Rio também. E no Rio eu faço Bleasure, porque aqui eu tenho muito mais momentos de prazer do que em São Paulo. É muito mais fácil. Eu uso a cidade como turista, na verdade, não uso como morador. Eu super uso tudo o que dá para usar.
E eu me sinto viajando aqui, mas eu estou trabalhando todos os dias, no expediente, de manhã, de noite, às vezes eu saio de tarde, mas eu faço eu só não fico em hotel. E às vezes fico em hotel também, porque eu fico experimentando, né? Claro. Paulo, vamos continuar aqui, vamos ficar a tarde toda aqui conversando? Mas a gente vai terminar um vídeo desse, gente? Vamos continuar, ainda mais que ele passou a falar da nossa cidade, né, Gabi? Rio de Janeiro, então a gente vai continuar. A tua, né? A minha cidade, eu sou de Porto Alegre, gente. Mas eu também. Aí, ó, nós somos 2 gaúchos aqui, ó. Mas vocês são cariocas enrustidos, porque a Gabi, quando começa a falar do Rio de Janeiro, não para mais. Eu morei 5 anos no Rio, adoro. Adoro. O Rio Grande do Sul só não se separou porque senão a gente precisaria de passaporte para vir para o Rio. Não é verdade? Vai que agora eles ficam inspirados no Brexit aí, né? Vai que agora eles começam a ficar inspirados com essas maluquices que estão acontecendo globalmente, né? Bom, Rick. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela sua participação. É a primeira pessoa que a gente convida aqui no Depois das 6 e a gente realmente teve a honra de contar contigo. Obrigado, Rick. Sem Adorei. Palavras. Valeu. Sucesso aí. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.